programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora, educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. A escola ela tem um único fundamento, tirar as pessoas do estado do não saber, da ignorância. E para isso você precisa de liberdade, para isso você precisa de pesquisa, para isso você precisa de expor opiniões. Então a escola sem partido é, para além disso, barrar esse tipo de coisa, barrar a construção de uma consciência crítica. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. Quem luta, educa. Qual é a tarefa de vocês no próximo período? Dentro da escola, dentro do sindicato, aonde vocês forem, é fazer o debate. Teve gente que dedicou a sua vida para que nós pudéssemos hoje se constituir como esse coletivo. Nos fortaleçamos. Economistas do DIEESE diz alerta para perigos da reforma da Previdência. Por que tem tanto interesse envolvido na reforma da Previdência? Não é à toa que os jornais todos os dias defendem a necessidade e a urgência de uma reforma da Previdência. Essa defesa se deve a que os recursos envolvidos são muito expressivos. A Previdência, junto com a assistência, envolve cerca de 600 bilhões de reais. E os bancos estão de olho nesses recursos. Então não é porque a Previdência tem déficit, a Previdência tem um buraco, tem um rombo. Querem se apropriar do filé que são esses 600 bilhões de reais envolvidos com a Previdência Pública e com a assistência social no país. Escola sem partido é o fim. Educação pública de qualidade, uma luta de todos nós. Não deixe que desrespeitem a sua professora. O apelo está nas peças de uma campanha de conscientização e de diálogo do Sindiúti com a sociedade sobre os aspectos negativos do projeto Escola Sem Partido, que está em tramitação no Congresso Nacional e é defendido por uma ala conservadora de parlamentares. Acompanhe a repercussão desse projeto junto aos profissionais da educação. Nós temos um conjunto de pessoas na sociedade que não aceita a diversidade de ideias, não aceita alguns conhecimentos políticos e filosóficos e também científicos que já estão presentes na nossa sociedade, às vezes há centenas e milhares de anos. Então é um problema seríssimo a gente ficar à mercê de um grupo político que quer apenas a sua forma de pensar sendo propagada na cidade. Trata-se de um fascismo, de uma forma de fascismo muito intensa. Com certeza é um momento de extrema união da classe trabalhadora brasileira, não só dos educadores, mas de uma forma que a gente possa vencer esse desafio através do argumento, do exemplo, do amor, de todas as formas que a gente usa na sala de aula para convencer os nossos alunos e dizer para eles que é permitido sim uma sociedade plural, diversa, em que as diferentes formas de pensar e de agir sejam respeitadas e que a gente possa construir uma sociedade da solidariedade, do amor, da fraternidade entre as pessoas. Escola sem partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Escola sem partido seria uma escola em que você lutaria por liberdade de expressão, por democracia, por não ao racismo, por fora aos preconceitos e por educação de qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Fora a escola sem partido. O que nós temos que fazer nesse momento é nos unir e tentar nos respaldar por aquilo que nos protege legalmente, né? As instituições, a Constituição, a gente não pode abrir mão daquilo que é direito nosso conquistado, né? A nossa liberdade como professor, a nossa profissão, o direito nosso da questão de cátedra, né? A liberdade para a gente poder falar essas coisas. Então, eu acho que o momento agora, ele exige a gente debater esses direitos e nós não podemos abrir mão deles. Não é hora da gente ter medo. A escola sem partido
é um projeto muito sacana com a escola pública que impede a liberdade do professor ensinar. Se o professor não tem liberdade para ensinar, qual a possibilidade de uma discussão que eleve o senso crítico dos filhos da classe trabalhadora? Nós enxergamos que isso será uma tragédia para a escola pública, uma tragédia para a escola livre, uma tragédia para o pensamento livre, porque a escola ela tem um único fundamento: tirar as pessoas do estado do não saber, da ignorância. E para isso você precisa de liberdade, para isso você precisa de pesquisa, para isso você precisa de expor opiniões, para isso você precisa de conhecer os vários pontos de vista. Então, o que acontece com a discussão da escola sem partido é amordaçar não só a nossa voz, amordaçar o nosso pensamento. E também do aluno, né? Se ele não tem direito de aprender e de discutir, ele também está amordaçado. Fundamentalmente do aluno, porque se você impede o professor de levar as várias visões de mundo para a sala de aula, como que esse aluno vai ter acesso a essas visões de mundo? Através da mídia burguesa, que nós chamamos, que esconde da classe trabalhadora vários conhecimentos, várias ideologias políticas. Claro que não vai acontecer da lógica do capitalismo, que as instituições capitalistas não vão permitir um pensamento crítico, um pensamento livre. Então, nós, enquanto sindicato, Sindiúti, nós rejeitamos a escola sem partido, que na verdade é um crime contra a classe trabalhadora. Para a UNE, esse projeto da escola sem partido é um projeto de resposta também à atual conjuntura. Os professores são o setor da sociedade dos trabalhadores que conseguem chegar até a casa de boa parte das pessoas e chegam até as casas através dos seus alunos. E também os estudantes foram os que principalmente resistiram a todas as imposições de retrocessos no último período, inclusive reinventando as formas de fazer luta. Então, a escola sem partido é, para além disso, barrar esse tipo de coisa, barrar a construção de uma consciência crítica, barrar aqueles e aquelas que têm conseguido dialogar com um amplo setor da sociedade para dizer que não topam uma política que desestrutura a nossa família, uma política que acaba com o direito trabalhista, uma política que acaba com a nossa aposentadoria, uma política que acaba com as nossas liberdades. Então, sob a desculpa de falar sobre uma doutrinação que professores fazem ou não, sob a desculpa de dizer que o movimento estudantil dentro da escola e dentro da universidade, ele atrapalha a vida das pessoas, ele atrapalha que a aula ocorra de forma natural, eles, na verdade, querem acabar com o maior potencial de resistência que um país pode ter, que é a sua juventude. E, nisso, impedindo que os professores formem essa juventude, impedindo que essa juventude dê respostas à conjuntura quando achar necessário. Olha, o projeto da Escola Sem Partido é um projeto que tem uma estrutura de base fascista, uma vez que impede que os professores venham ter liberdade de conversar sobre aquilo que é mais importante dentro de uma nação, que são os fatos históricos e políticos que tocam a sociedade de uma forma geral. As alterações que ocorrem no Congresso Nacional fazem parte do contexto cidadão e que todos devem ter acesso, uma vez que nós vivemos em uma sociedade enquanto sujeitos políticos. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. Eu acho que eles não vão ter bagagem para poder discutir ou discutir em casa. Em casa eles não têm respaldo. Na escola vai estar sendo tirado esse direito. Será que a gente está coordenando e dando orientação assim, ou a gente está colocando para pensar? Acho que essa é a maior função da escola com partido. Nós não aceitamos escola sem partido, nós somos de uma democracia, nós queremos uma escola de qualidade para os nossos alunos, nós queremos que os nossos alunos tenham conhecimento de tudo que se diz respeito à sua identidade, sua ideologia, sua vida, seu dia a dia, o seu destaque na sociedade. Eu acho que essa escola sem partido, ela vai vigorar para pessoas que realmente não têm conhecimento do que é liberdade, do que é democracia, do que é escola com qualidade. Nós não aceitamos. Eu tenho certeza que, ao longo do tempo, nós vamos ter que assentar realmente com os pais, com os alunos, mostrar para eles o que é uma escola sem partido. E eu tenho certeza, essa juventude que está aí tão forte, tão pronta para a luta, aceitar ser realmente
doutrinados, amordaçados por alguém. Nós não vamos aceitar mordaça. Nós já tiramos a mordaça há muitos anos, da boca e dos olhos. Ela não vai voltar para nós. Choque de realidade. A militante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, Sônia Mara Maranho, ao contextualizar o momento atual, diz que o sistema capitalista já acumulou muito e é ele quem patrocinou o golpe no Brasil. Eles consolidaram o golpe no Brasil com as eleições, mas essa conciliação não é da burguesia interna brasileira só. É um plano de reorganização e recolocação do sistema capitalista, imperialista, patriarcal internacional. Porque isso não aconteceu só no Brasil. Isso está se dando na América Latina e isso está se dando no mundo inteiro. É um sistema que já não cabe mais no mundo. Ele já acumulou tanto e quer acumular muito mais e esqueceu de dividir a riqueza. E se não divide a riqueza com os trabalhadores e não dá o piso para os professores e não dá um bom salário para os professores, ele não consegue se colocar na sociedade, porque ele precisa de consumistas. Ele não consegue se renovar, usar a sua mercadoria. Então agora ele está num momento muito forte de centrar nos países estratégicos. Brasil é um dos maiores e melhores países do mundo. Toda a riqueza que tem, é isso que está em jogo. O momento atual é difícil e vai exigir, segundo ela, luta e muita organização. Está se organizando um governo de empresas privadas para se apropriar daquilo que nós queria para a educação. O pré-sal era para a saúde e para a educação. Então, olha a importância dos professores nesse momento da disputa do pré-sal, do nosso petróleo e da nossa estatal. Eu não quero aqui dizer para vocês tudo aquilo que o Bolsonaro vai fazer e tirar de nós. Ele fez isso nos últimos dias e nas últimas semanas. Queria ser mais propositiva naquilo que nós precisamos fazer enquanto classe trabalhadora para retomar o Brasil e retomar também a América Latina. É importante entender que nós estamos no momento da luta de classe. Tem momentos que a gente avança e tem momentos que a gente precisa recuar para se organizar melhor. Existe um processo de investimento, de tecnologia, de comunicação e de dinheiro das corporações internacionais que nós, os pobres, não temos dimensão. Nós nunca vimos e talvez nunca vamos ficar sabendo. Os fakes, por exemplo, a forma que eles usaram para fazer a política, na mentira. Nós não temos dimensão das falcatruas que eles inventaram para chegar nesse processo de vencer as eleições. Certo? Nesse processo, nós não podemos esquecer o nosso inimigo principal. Quem é o nosso inimigo principal? É aquele sistema que se apropria da força do trabalho dos trabalhadores. E quem hoje no Brasil manda, desmanda e explora a classe trabalhadora? É o sistema capitalista que
se apropria da força de trabalho de vocês e dá um piso nacional que foi conquistado com muita luta para poder sobreviver, comer mal, vestir mais ou menos, ter que lutar pelo público porque, inclusive, é um direito nosso, e não conseguir tampouco fazer uma viagem internacional para ir para Cuba como eles nos mandam toda hora. Porque seria importante todos nós ter um dinheirinho que sobrasse todo ano e conviver com o povo cubano. Sônia Mara também explica por que o capital tem tanta raiva de Cuba. Porque a divisão da riqueza construída pelos trabalhadores, ela é dividida em partes mais iguais entre todos. Qual é a tarefa de vocês no próximo período? Dentro da escola, dentro do sindicato, na Frente Brasil Popular, na Central Única dos Trabalhadores, na comunidade, na Igreja Católica, na Evangélica, no Uber, no táxi, no ônibus, aonde vocês forem, é fazer o debate. Quem luta, educa. A coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, durante o Conselho Geral do Sindicato, destacou a luta dos profissionais da educação em torno das suas pautas, mas também lembrou que a entidade fez a luta em defesa da democracia e da soberania do país. Nós fizemos uma longa e fundamental luta de resistência e talvez tenhamos sido o primeiro sindicato no Brasil a convocar paralisações em defesa da democracia, quando muita gente ainda não achava que estava em risco o processo democrático no nosso país. O ano de 2015, que foi o primeiro desse conselho e das direções das nossas subsedes, que foram eleitas para esse último período, foi um ano que nós aliamos a nossa luta específica às lutas gerais. Então, quero lembrar que nós, enquanto Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, nós fizemos a luta em defesa da democracia. Nós fizemos a luta em defesa da soberania, além de termos feito a nossa luta pelo piso e por um outro processo de constituição do quadro da rede estadual. Nós temos quase 60 mil colegas concursados que terão direito à carreira, que terão condições melhores de estar no seu local de trabalho, resultado da luta coletiva. Isso não é pouca coisa. Somos, talvez, o único estado a ter o piso salarial protegido pela Constituição do Estado e não apenas como uma lei, como nós conquistamos em 2015 e este ano na Constituição do Estado. Isso não será pouca coisa para a agenda que nós enfrentaremos no nosso período. Nós somos uma categoria que fez a luta contra o golpe parlamentar quando ele se anunciou lá a partir de 2015 e se consolidando a partir de 2016. Furar as bolhas e dialogar com a sociedade, bem como com a comunidade escolar para resistir, segundo ela, será daqui em diante imperativo. Se a MP 746 continuar, não tem ensino público de qualidade. Nós lutamos muito para interromper esse estado de exceção. O resultado eleitoral não é uma responsabilidade de erros nossos. O resultado eleitoral é um processo que precisa de uma análise muito profunda de como nós precisamos furar as bolhas e conversar com aqueles que não estão aqui. O inimigo mudou e nós precisamos diagnosticá-lo com muita rapidez para que nós possamos ter as ações necessárias que possam impedir e que possam resistir a esse avanço. É um inimigo que precisa cercear a nossa liberdade de ensinar e de aprender. Então, nós vamos precisar conversar com os nossos colegas de profissão que o Escola Sem Partido o atinge. Ele não precisa ser filiado a um partido político e ele não precisa falar sobre política na concepção dele dentro da escola para que a Escola Sem Partido o atinja. Atinge a escola por ser
pública, o cerceamento da liberdade de aprender e da liberdade de ensinar, a instauração do medo. Também alertou que o medo faz parte da estratégia do estado de exceção. Quando você sai à rua com medo da cor da sua camisa, com medo de usar um bottom, um broche e com medo de dizer o seu pensamento, o problema já está instaurado. É isso que eles querem dentro das nossas escolas. Todo estado de exceção começa pelo cerceamento deste lugar que é a educação, que é a escola pública, seja básica, seja a de ensino superior. A eliminação da opinião divergente. E disse ainda que a luta vai continuar. Estamos aqui e faremos um belíssimo processo de luta no próximo período, porque nós pertencemos a um dos maiores sindicatos da América Latina. Não é pouca coisa o Sindiúti, com a sua construção histórica ao longo dos seus 39 anos de existência. Teve gente que morreu, teve gente que dedicou a sua vida para que nós pudéssemos hoje se constituir como esse coletivo. Nos fortaleçamos, porque somos nós que vamos virar o jogo e vamos derrotar o fascismo no dia a dia e na política. Querem acabar com a sua aposentadoria. Vamos à luta. Retrocesso, não. A reforma da Previdência, projeto que ganhou holofotes no governo Michel Temer, mas que não foi adiante graças à mobilização da classe trabalhadora, é uma das promessas do governo Jair Bolsonaro. O Roda de Conversa coloca esse assunto em debate, visando esclarecer os seus impactos na vida do povo brasileiro. Frederico, explica pra gente. O que é a Previdência? O que é a Seguridade? Previdência é um conjunto de programas dentro de uma política pública voltada para defender a renda da pessoa trabalhadora quando ela perde a capacidade de trabalho. Então, quando a pessoa fica mais idosa, ou quando a pessoa se acidenta, ou mesmo quando a pessoa trabalhadora que mantinha sua família com seu salário morre, a família recebe então um benefício. Então, os benefícios previdenciários são benefícios pensados para prover a renda da pessoa que perdeu a capacidade de trabalho por velhice, por doença, por maternidade, ou então suprir a falta da renda da pessoa, da família que trabalhava e que com a morte desprotegeu a família. Então esse é o conjunto de programas que compõem a Previdência. Esse foi um sistema que foi construído ao longo da história por meio de lutas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora passou a reivindicar que as suas situações de desamparo na vida fossem garantidas pelo Estado, pelo poder público. Então isso é a Previdência, para proteger a classe trabalhadora em diversas situações de acidente na sua vida. E a Seguridade Social no Brasil é um sistema mais amplo que, além da Previdência, engloba a saúde e a assistência social. Por que que tem tanto interesse envolvido na reforma da Previdência? Não é à toa que os jornais, todos os dias, os jornais da grande imprensa defendem a necessidade e a urgência de uma reforma da Previdência. Essa defesa se deve a que os recursos envolvidos são muito expressivos. A Previdência, junto com a assistência, envolve cerca de 600 bilhões de reais. E os bancos e os poderosos no país estão de olho nesses recursos, querem se apropriar desses recursos. Então não é porque a Previdência tem déficit, a Previdência tem um buraco, tem um rombo. Porque se tivesse um rombo, um buraco, um déficit, os bancos não iam querer pegar a Previdência. Então, na verdade, eles querem se apropriar do filé que são esses 600 bilhões de reais envolvidos com a Previdência Pública e com a assistência social no país. Então essa história de que a Previdência ela é deficitária, tem um rombo, eu queria até que você aproveitasse, já que você está com os números na ponta da língua. Isso é falácia?
Isso é falácia se a gente considera a Seguridade Social, porque, como eu disse, a Seguridade Social, ela engloba a Previdência e, além da Previdência, a política de saúde e de assistência social. A Seguridade Social tem uma base ampla de financiamento, são vários os impostos, vários os tributos, as contribuições que auxiliam no seu financiamento. Então, quando a gente pega a Seguridade Social, não tem déficit, ou então há uma pequena diferença que é facilmente manejável. Na verdade, eles querem que os bancos passem a administrar esses recursos, reduzindo o valor da previdência e fazendo com que as pessoas se tornem escravas do mercado financeiro. Querem privatizar os recursos que hoje vão para a Seguridade Social pública, mantida pelo Estado brasileiro. Eles querem fazer com que os bancos recebam esses recursos para que as pessoas invistam no mercado financeiro por meio de contas individuais e lá no final da sua vida passem a fazer direito a uma aposentadoria que, na verdade, a gente não sabe qual vai ser, que provavelmente vai ser uma aposentadoria menor do que o salário mínimo. Porque foi exatamente isso que aconteceu no Chile. O Chile, em 1981, no contexto de um governo autoritário, um governo ditatorial do general Pinochet, privatizou a Previdência. As pessoas que conseguiam manter as suas contribuições, faziam as contribuições para entidades financeiras, e agora que essas pessoas estão se aposentando, elas recebem benefícios inferiores ao valor do salário mínimo do Chile, ou seja, benefício da ordem de 50% do salário mínimo. Então, eles querem privatizar, e aí o que vai acontecer? Primeiro, que quem não consegue contribuir para a Previdência privada vai ficar de fora da Previdência. E o segundo é que mesmo quem consegue contribuir corre o risco de ter valores inferiores ao valor do salário mínimo como benefício previdenciário. Existe também uma coisa que eles fazem que transforma o que hoje é um problema político e social num problema como se fosse individual. Porque olha só, hoje pela Previdência o Estado brasileiro tem que pagar o valor das aposentadorias e das pensões, né? E dos auxílios. Claro que o governo dá um jeito, por exemplo, corta o que ele tem feito muito, né? Corta ou revê as aposentadorias por invalidez, manda o pessoal doente voltar a trabalhar, mas em última instância ele não pode fazer isso com os pensionistas e os aposentados. Então ele, de qualquer jeito, mesmo falando que a Previdência tem déficit, o governo tem que arranjar dinheiro para pagar os benefícios previdenciários. Então, o problema da Previdência hoje é um problema social, é um problema político, né? Bom, na medida em que eles privatizam a Previdência, é como se o problema passasse a ser individual. O problema não é mais político, em princípio não é mais um problema social, o problema se torna daquela pessoa que fez as suas contribuições e está recebendo um benefício de valor baixo. É como se o sistema falasse para a pessoa, olha, o problema é seu, individual, porque você não contribuiu o suficiente para ter uma aposentadoria de bom tamanho. Então foi você que foi imprevidente, você que não soube tomar conta da sua vida. Então isso se torna um problema individual. Mas o que aconteceu no Chile? Como essa situação do problema individual ela se difundiu na população, se tornou muito comum, acabou que se tornou um problema social, se tornou um problema político, e o próprio Chile agora está revendo a regulamentação da sua previdência no sentido de garantir um benefício mínimo bancado pelo Estado. Ou seja, nós estamos meio que na contramão do Chile. Enquanto o Chile privatizou a Previdência em 81 e agora está revendo, no Brasil eles querem privatizar a Previdência e depois, lá no futuro, né,
por meio de mais luta da população brasileira, eventualmente a gente vai voltar a um sistema previdenciário. Mas, na verdade, a população brasileira e a classe trabalhadora tem a chance de impedir que essas mudanças negativas para seu direito social à previdência seja roubado. Voltaremos no próximo sábado. Até lá!